Então, meu povo, estamos de volta aqui no meio desse fumacê aqui e tudo mais, com essa iluminação especial, porque a gente voltou pro nosso quadro tão querido do coração, que é o Projeto Vampiros. Gente, o Rakan saiu correndo. O Rakan tava aqui comigo e já saiu correndo já. Ele não gostou do fumacê, não. E, povo, a gente vai conversar sobre um conto bem desconhecido, mas muito interessante, pessoal. Um conto interessantíssimo que eu acho que todo mundo deveria conhecer. Que é o conto... Pera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês. O Vampiro Negro, uma lenda de São Domingos. Do autor pseudônimo Uriah Derrick Darcy. Tá nesse livro aqui, ó. Olha lá. Este conto aqui. E tá nesse livro aqui, ó. O Vampiro. Edição comemorativa de 200 anos, do John William Polidori, que saiu então pela editora Aetia e pela editora Clepsydra. E, gente, vamos lá, vamos conversar comigo depois da abertura. Povo, que conto legal, gente. Que conto incrível, que conto interessante, viu? Primeiro eu quero falar sobre essa edição aqui, então. Vocês estão vendo aqui uma edição de capa dura, bonitona, que saiu naquela coleção Imaginário Gótico, que a editora Clepsydra está lançando em conjunto com a editora Aetia. E essa está sendo uma coleção muito legal, porque eles estão resgatando várias coisas da literatura gótica clássica. Tanto coisas que foi traduzida há muito tempo atrás, não teve tradução nova, quanto coisas que nunca tiveram traduções. E não podia faltar, então, o conto definitivo de vampiros, né, gente? Que é O Vampiro, do John William Polidori, considerado o primeiro conto de vampiro da história da literatura. E aqui... é uma edição muito completa, porque tem o conto do Polidori, é um conto curto, a gente sabe disso, mas ele tem muito material extra nesse livro aqui. Vamos mostrar aqui para vocês aqui a edição, como que ela ficou bonita. Olha essa pintura, gente. Olha como que ficou legal, como que ficou bonito. Eu quero mostrar para vocês poderem ver direitinho, porque ela ficou muito bonita. Olha aqui que legal, gente. Ficou muito legal. E a cada começo de conto vem todo um arabesco, assim, gótico. Essa coleção aqui a gente já vem falando sobre ela há bastante tempo aqui no canal. A cada novo volume que surge dessa coleção, eu falo. A gente conversou sobre o Necromante e a gente conversou sobre o Aparicionista. Mas hoje a gente não vai conversar sobre o Vampiro do Polidori. A gente vai conversar sobre esse conto que eu falei aqui para vocês, então, que é o Vampiro Negro. Eu perdi a página, deixa eu colocar o marcador aqui no lugar certo, que é onde começa o conto. Então, começa sempre assim, com esse arabesco aqui, e aqui vem o conto. E a gente vai falar sobre O Vampiro Negro, uma lenda de São Domingos, do Uriah Derrick Darcy. Nossa, gente, que conto legal, que conto doido, gente. Para começar, que conto doido. E isso aqui foi um conto que saiu, vamos lá, vamos às informações. Ele saiu em 1819, mas ele foi escrito por um outro autor. O autor oficial mesmo é o Richard... Não, gente. O autor oficial mesmo é o Robert C. Sands, mas ele fez um pseudônimo para poder lançar esse conto, então, que virou o pseudônimo então de Uriah Derrick Darcy, mas o nome dele original é Robert C. Sands, olha para vocês verem. E ele lançou isso aqui num jornal, um jornal britânico de nome The Knickerbocker. The Knickerbocker, nossa, Knickerbocker. Não conhecia esse nome não, essa palavra não. Mas saiu nesse jornal primeiro. E esse conto, ele foi meio que uma resposta a todo o burburinho, todo o sucesso que o conto O Vampiro do Polidori estava fazendo sucesso naquela época. Foi uma resposta a esse conto. E aqui a gente vai ter uma história de vampiros bem peculiar, digamos assim. Por quê? Aqui a gente vai ter a história que é o seguinte, vamos lá. É uma história mais compridinha. Esse conto aqui, eu acho que nessa edição ele tem
quase 40 páginas, é um conto grandinho. E é um conto um pouco grandinho, mas é um conto interessante, é um conto cheio de nuances, um conto que acontece muita coisa, e é um conto que, por ser um dos primórdios da literatura vampírica, veio logo em seguida a O Vampiro, né, do Polidori, que é considerada a primeira história de ficção literária, não poesia, de vampiros. A gente vai ter aqui um vampiro bem primitivo, um vampiro bem diferentão, um vampiro que ainda tá mostrando as suas garras, as suas presas, que a gente ainda tá pegando as características do vampiro e criando tudo mais. Então a gente tem um vampiro bem rudimentar aqui, mas nem por isso deixa de ser interessante. Eu considero esse conto assim como um tesouro que a gente encontra depois de muito tempo enterrado, que é um tesouro antigo, um tesouro que já passou da moda, digamos assim, do momento dele, mas é um tesouro de valor inestimável, porque é uma coisa antiga, uma coisa valiosa, uma coisa interessantíssima e uma coisa que, por valor histórico, merece muito ser atendida. E é o que esse conto é. Vamos lá falar da história. E o perfuminho de hoje eu escolhi, porque não pode faltar nosso perfuminho, né? É esse aqui, ó. Dream, Filtro dos Sonhos, do Boticário. Isso aqui é um body splash, né? Que é uma colôniazinha mais levinha, né? Com cheirinho de lavanda, com baunilha, um monte de coisa misturada aí. Vocês sabem que eu sou doido da lavanda, né? Então vamos passar aqui pra, né, ficar cheirosinho. Tem que ter, né, gente? Tem que ter. E é um cheirinho muito gostoso, eu recomendo vocês comprar, viu, gente? Ó, Dream, Filtro dos Sonhos. Aqui, então, a gente vai ter... Essa história começa de uma maneira bastante peculiar. A gente vai ter aqui um navio negreiro que está transportando, então, escravos para serem à venda por senhores de terra lá na Inglaterra. E eles estão vindo da Guiné, de Guiné. E um desses escravos, ele é muito estranho. Ele é um garoto na época, esse garoto escravo está sendo transportado, então, e o personagem, o senhor da embarcação, meio que encrenca com esse garoto e mete um soco na cara dele e joga ele para fora do barco, porque ele pensa, esse moleque não vai conseguir fazer nada, isso aí é uma criança que não tem força nenhuma, e joga ele para fora do barco. Acontece que esse moleque, ele meio que sobrevive à queda e não se afoga. Então eles param o barco e tudo mais, e esse menino, esse garotinho negro, ele vem nadando do meio do mar até a praia. E o senhor, deixa eu ver o nome dele aqui, que ele tem um nome, né, gente? E eu sou péssimo com nome, vocês sabem disso, né? Eu sou muito ruim com nome, mas vamos dar o nome ao boi, olha lá. O senhor Pearson. O senhor Pearson, ele, como um dono de escravo bem ruim, assim, o cara era uma peste mesmo. Ele começa a brigar com o negrinho e ele meio que mata o negrinho. Eu tô falando negrinho porque é o jeito que como é referido aqui na história, viu, gente? Ele chama o menino de um negrinho. Ele mata esse menino, ele meio que quebra o pescoço do menino e joga o menino de novo pro mar. Mas mesmo assim o menino sobrevive. E ele começa a perceber então que toda e qualquer investida para acabar com a vida desse menino que ele faz não surte efeito nenhum. Não consegue fazer efeito, o menino simplesmente não morre. Olha pra vocês verem que estranho. Acontece então que ele, meio aterrorizado com aquilo, ele foge daquela situação e vai para casa na Inglaterra para passar sua vidinha e tudo mais. Só que meio que uma maldição se abate sobre ele. O filho dele, que mais tarde a gente vai ver que esse filho vai virar um personagem importante, não nessa história, a gente vai conversar, a gente vai chegar lá. O filho dele morre, o filho dele na época tinha 9 anos, morre de uma doença incurável que ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio, simplesmente morre. E a esposa dele, a Eufêmia, fica inconsolável porque perdeu o filho primogênito, que não sei o que, não sei o que. E ele, o Sr. Pearson, fica muito doente, fica de cama por dias e dias afinco. E vão médico lá para poder tratar do homem. Vai curandeiro, vai benzedor, vai padre, vai de tudo para poder tratar do Sr. Pearson. E ninguém consegue tratar essa doença que ele tem. Ninguém sabe o que acontece. Até então que ele morre. Isso não é spoiler, gente. Gente, vamos parar com esse negócio de spoiler. Esse aqui é um conto e eu falo a sinopse básica. Ele vai morrer na página 2 aqui do conto. Ele morre. E a senhorita Eufêmia, ela vira aquela viúva mártir, sabe? Que sofre pra caramba, que veste o luto, fica de preto por muitos dias e respeita a memória do seu marido e tudo mais. Acontece que os anos vão se passando e passa-se lá 20 anos e ela segue em frente com a vida. Ela acaba se casando
mais outras 2 vezes e perdendo os maridos também. Ela casa com um homem e o marido morre. Ela casa com outro e o marido morre. E após 3 casamentos, viúva de 3 maridos, ela tá lá em um dia de sol, sozinha, no campo, no laranjal da sua propriedade, que ela tem uma vasta fazenda assim, porque ela ficou bem rica, né? Depois de perder 3 maridos, né? E tá lá, e de repente vem um cara, um senhor negro, um senhor não, um homem, né? Negro, muito bonito, muito bem trajado, assim, com um criado, que eles chamam de Zembo. E esse criado, ele é um mestiço. Ele é uma mistura de pessoa branca com pessoa negra. Ele é um mestiço. Acontece então que esse homem vem todo bem trajado, muito bonito, e ela faz questão de falar que a pele dele é um negro, uma pele de cor reluzente assim, é uma pele muito chamativa, e os olhos dele são de um castanho meio avermelhado, e ela fica encantada com esse cara. E esse cara se mostra um cavalheiro e, sabe, um cara da alta sociedade, embora ele seja negro. E a gente sabe que na época que a história se passa, a história parece se passar na época da escravatura. Na época da história se passa, a gente sabe que negros não tinham vez, né, gente? Mas esse aqui não, esse aqui, ele realmente tem uma posição na sociedade. E ele vai lá então e senta com a senhora Eufêmia, e papo vem, papo vai, papo vem, e eles acabam fazendo juras de amor um pro outro. E ela fica apaixonada por ele mostra-se apaixonado por ela, esse tipo de coisa. Acontece então que a história vai seguir em frente porque eles vão ficar noivos e o mais rápido possível se casar. Ele fala que vai se casar com ela, e ele casa com ela em uma cerimônia reservada, só ele, a Eufêmia e o Zembo, o criado dele. Eles se casam sozinhos no meio da propriedade, assim, porque naquela época não tinha o costume de se casar em igrejas, ainda mais no caso dela, que ela queria evitar o falatório, por ela estar se casando com um cara negro, uma moça branca e tudo mais, essa bobeirada aí de sempre, né, gente? Mas que a gente sabe que é coisa de época. Acontece então que eles se casam e na noite de núpcias, ela tá lá dormindo, ele vai, acorda ela e fala: vem comigo, Eufêmia. Ele cata ela pelo braço, chama o Zembo e eles partem rumo ao laranjal, vai andando no meio da propriedade, vai andando no meio de tudo e chega ao cemitério particular da família, onde está enterrado então os 3 maridos da Eufêmia e o filho morto. E o que acontece? O homem meio que se transforma. O olho acastanhado dele fica de vermelho, um vermelho vivo. A pele dele que reluzia agora fica opaca. E opaco de um jeito estranho, que não reflete luz nenhuma. O cabelo dele, que antes era crespo, fica... Eles têm uma expressão, eu esqueci aqui, mas ele usa uma expressão propriamente para poder descrever o cabelo dele, que o cabelo dele fica de um jeito diferente, de um jeito estranho, de um jeito assustador. Eu sei que ela fala que parece umas tiras e umas toras assim, grossas assim. A unha dele cresce pra caramba e ela percebe que ele tem caninos pontiagudos nos olhos, aqui na boca. Vai pra vocês verem. Ele fala então pro Zembo: Zembo, cava esse túmulo aí. E aponta pro túmulo do filho dela, morto. E o Zembo começa a cavar com as próprias mãos, assim, o túmulo do filho. Vai cavando, cavando, cavando. E isso porque o filho já fazia 20 anos que tinha morrido. Eles chegam no caixão e abrem o caixão e o menino tá conservado. Então, o nosso vampiro, a gente sabe... Vamos falar, né, gente? Vocês já sabem que ele é vampiro, porque o conto chama Vampiro Negro. O nosso vampiro, então, ele faz uma imposição de mãos, assim, em cima do corpo do menino e fala umas coisas numa língua estranha lá, e o menino revive. O menino levanta como se não tivesse morrido, não tivesse acontecido nada com ele. Ele só levanta e parte caminhando noite afora. Olha pra vocês verem que sinistro. Aí agora eu faço um parêntese aqui que eu quero falar pra vocês. Tem uma nota do autor, não nota de tradutor, não nota de editor, nota do autor da época, lá de 1819, que faz uma ligação deste conto aqui
com o conto O Vampiro, do John William Polidori. Quem leu o conto O Vampiro, do John William Polidori, a gente já fez resenha desse conto aqui no nosso no nosso projeto Vampiros. Eu vou colocar aqui nos cards, não sei de que lado que aparece, mas eu vou colocar aqui nos cards para vocês poderem irem lá conferir a resenha. Nesse conto, o vampiro do título é o Lord Ruthven, que é o que aterroriza o povo nesse conto. O autor faz uma ligação entre esse conto e o Lord Ruthven. Ele afirma, então, que o garoto, o filho da senhora Eufêmia, que levantou do túmulo e saiu andando noite afora, futuramente viria a se tornar o Lord Ruthven, que aparece no conto O Vampiro do Polidori. Olha pra vocês verem que legal, gente. Então, ele fez uma ligação aí de como que o Lord Ruthven virou um vampiro. Olha pra vocês verem que interessante. Fecha parêntese. E acontece então que a Eufêmia fica horrorizada com aquilo. Ela não sabe o que fazer. Ela fica, sabe assim, ela é tomada pelo horror, porque ela percebe que o quarto esposo dela, esse negro bonito, galante, chique, cavalheiresco, é um vampiro. E esse vampiro, aqui, de acordo com a mitologia desse conto do autor aqui, tem o poder de trazer os mortos à vida. Olha pra vocês verem que interessante, né? É uma forma diferente, né, de vampirismo, né? É um poder diferente de vampirismo que a gente não está acostumado a ver por aí. Ele consegue trazer os mortos de volta à vida. E ele vai, então, faz uma mistura num cálice, ele coloca sangue nesse cálice. Não fica claro se o sangue é dele ou de outra pessoa. Ele coloca sangue nesse cálice, ele coloca um pouco de terra do cemitério nesse cálice e leva para a boca da Eufêmia e fala: você vai beber isso aqui. Você vai beber, você vai jurar por todo mundo que você não vai contar para ninguém o que você viu essa noite, porque o que você está vendo essa noite é uma coisa muito importante, é uma coisa muito particular minha, e você nunca vai contar para ninguém. E você vai beber isso aqui, essa mistura. E ele força ela a beber essa mistura e ela bebe. O que acontece? No outro dia, ela acorda e percebe que ela virou uma vampira. E ela acorda ensandecida, com uma sede muito grande, que não consegue descobrir de onde está vindo essa sede. E ela vai fazer uma coisa que me soou muito inusitada. Ela não vai procurar a jugular de uma pessoa para poder morder. Ela vai procurar o sangue do morto. Olha pra vocês verem que interessante. E é o que o próprio vampiro negro estava fazendo aqui. Ele estava desenterrando cadáveres para poder beber o sangue dos mortos. Olha pra vocês verem, ele não bebe sangue de vivo, ele bebe sangue de gente morta. E ela vai então até o cemitério da família e ela desenterra o primeiro marido dela, o Sr. Person. O homem que traficava escravos, então, da Guiné para a Inglaterra. Ela vai lá então e desenterra ele e crava seus dentinhos no pescoço dele. E o que acontece? O homem levanta, surge de novo à vida. O homem também vira um vampiro. E os dois viram vampiro. E a história vai seguir em frente a partir daí. Então eu não vou contar mais nada, porque agora a história dá umas reviravoltas muito doida, gente, doida mesmo. Vai para uns caminhos que você não espera, mas ainda assim é um conto bastante divertido. Eu falo divertido não no sentido de engraçado, mas divertido no sentido de que interte a gente, que faz a gente ficar grudado. É um conto grandinho, de quase 40 páginas, mas você quer ler o conto em uma sentada só, porque é um conto interessante, é um conto que vai para uns viés muito diferentes, é um conto que tem muita... como é que eu posso dizer? Ele tem muita crítica social, porque você vai ter aqui um certo momento que vai se reunir vários negros, escravos, e também vários vampiros. Olha pra vocês verem que legal, um monte de vampiro num conto só. E vai ter um debate ali sobre a escravatura e a liberdade de raça e tudo mais. É bem interessante, gente. Resumindo, é um conto muito bom, é um conto bem diferentão. É a primeira vez que esse conto é traduzido aqui pro Brasil, pessoal. Tá só nessa edição aqui. Então, gente, vocês têm que adquirir essa edição, porque isso aqui é um tesouro. E a gente vai conversar sobre mais contos dessa edição, porque essa edição aqui tem muito tesouro interessante aqui. Tem umas peças de teatro aqui legais aqui. Tem outros contos aqui que são intimamente ligados ao Vampiro do Polidori, como esse que a gente conversou hoje. E eu gostei demais e fica a dica aí, meu povo. Então, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau.